E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. E assim que deve falar e exortar e repreender com toda a autoridade, que ninguém te despreza. Amém? Palavra da salvação nesta noite para o nosso coração. Todos fiquem à vontade nessa noite. Aqui Paulo estava falando para Tito. Ele escreveu para ele, ensinando como ele deveria ensinar a igreja. Tito, um jovem pastor ali que estava ensinando o povo. O Senhor, ele levantou pessoas para ensinar o povo dele. Mas Deus também deu uma ordenança para cada um de nós: pregar o evangelho da salvação. E a palavra do Senhor vai dizer o que? Que está dizendo que a graça salvadora. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos, mas que o Senhor nos deu para nós. É como você tem um filho e você ama seu filho. O amor de uma mãe para com o filho é um amor. Sabemos que os pais amam seus filhos também, mas foi um amor que Jesus, foi que Deus mencionou na Bíblia, dizendo: se a tua mãe por acaso esquecer de ti, eu jamais esquecerei. Então você está vendo o seu filho ali. Se você vê o seu filho que você tanto ama, você está vendo ele e vem um carro na direção dele, o que você vai fazer para livrar o teu filho? Foi isso que Jesus fez, que Deus fez por nós. O perigo do inferno, que todos nós estávamos já no caminho, na direção dele, porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem pecou e afastado da glória de Deus fomos. E a palavra do Senhor vai dizer também que quando o homem peca, o homem sai do jardim morto. E Jesus Cristo é a graça manifestada para todos os homens, para que nós viéssemos ter a vida eterna. Jesus foi aquele Senhor amoroso, Pai, o amor revelado do Pai. Ele não é o nosso Pai, Ele é o nosso irmão, porque somos co-herdeiro com Cristo. Mas ali é o amor do Pai revelado. Pai entregou o seu próprio Filho, o Filho se colocou em nossa frente para nos livrar do perigo que é o inferno. Por isso que a graça foi manifesta para todos nós. Porque a graça é aquela que livra o homem do caminho que está sendo conduzido para o inferno. E isso Jesus fez, se manifestou. A graça é um presente que nós não merecemos. E graça também significa tirar o véu. É a graça revelada para nós. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que a graça, o que a graça em Efésios diz? É assim, Efésios 2, 8 e 9. A salvação é graça. Ela é um dom de Deus. Ninguém é salvo pelas obras, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Saber por quê? Sois, pela graça, sois salvos. Amém?
Essa é a graça. A graça que Jesus trouxe para nós. A graça é aquela que ensina o homem a se comportar na terra. O homem ser conduzido para entrar o quê? Nós não vamos ser salvos. Nós já somos salvos pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. Mas nós podemos ficar fora da salvação? Sim. Se a gente viver uma vida dissoluta, uma vida onde nós entregamos a nossa vontade aos prazeres do mundo, a perdição que o mundo está aí oferecendo todos os dias para cada um de nós. Todo dia o pecado ele vem bater a nossa porta, mas cabe eu e você dizer não. A palavra do Senhor, Apocalipse 3:20, o Senhor está batendo. Ele quer que você ouça a voz dele. Mas o pecado também ele bate. Mas cabe você deixar entrar ou não. O Senhor ele nos deu autonomia e nos deu força do seu Espírito para resistir o pecado também. Ele disse: olha, ele venceu o mundo, nós também podemos vencer através do seu Espírito Santo. Amém? E meu amado, a graça do Senhor ela não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, quanto crente cheio de orgulho, prepotente, estaria se gloriando. Sabe que já não é nem por obras, mas mesmo assim, muitas vezes o orgulho, a prepotência, toma o interior do coração. Estamos vendo muito soberba no meio do povo de Deus, fazendo acepção. O Senhor ele nos fez vaso, mas o que temos visto ultimamente é panelas no meio da igreja. Mas o Senhor não te chamou para ser panela, fazer panelinha na igreja. O Senhor te chamou para ser vaso, e vaso de honra. Não é por obras, porque se fosse por obras, já não seria mais graça. Se fosse por obras, não precisaria o nosso Senhor Jesus vir morrer por nós. Mas isso é um presente dado por Deus. E cabe a nós aceitar a salvação mediante a fé, vivendo na graça. Você quer saber qual é o seu futuro? Se você vai ser salvo ou não? Olhe o que você está fazendo da sua vida agora. Observe muito bem o que você está plantando. Naquele dia ninguém vai ser pego de surpresa, meu amado, desavisado ou melhor. Pode até ser de surpresa, porque o Senhor fala que ele virá como ladrão, mas avisado estamos sendo. Então a palavra do Senhor vai dizer em Tiago, ele fala assim, ó, mediante a fé que fala, Tiago 14, ele diz assim, olha, a fé sem obra é morta. A salvação é um livramento para que os homens que estão caminhando ou que estão sendo conduzidos para o inferno, a graça nos ensina a ter uma boa vida de santificação. A graça ela vai nos ensinar a nos santificar para vermos a glória do Pai. Então, meu amado, a salvação ela é muito séria. Não devemos trocar a nossa salvação por nada, pelo momento. Não confunda dom de Deus com salvação. O dom de Deus é irrevogável, porque as virgens estavam lá na porta batendo, quando elas voltaram, as insensatas, e elas não puderam entrar, mas ela estava junto com as que tinham juízo. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele dia será um dia de surpresa, e naquele dia muitos estarão dizendo, Senhor, nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônio, nós fizemos tudo, mas ele vai dizer, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Não confunda dom com salvação de Deus. Não confunda os dons. O Senhor vai te usar de qualquer forma que você estiver. No seu erro, no nosso pecado, em qualquer coisa que estivermos, Deus não vai hesitar de nos dar o dom dele. O dom dele já foi liberado. Mas agora a salvação vai depender se você está no caminho da santificação. Se você está realmente no caminho que te conduz à vida eterna. As obras,
salvação. Mas a salvação, ela nos ensina a ter boas obras, ou a fazer as boas obras. Nós aprendemos com o quê? Com a graça. Com a graça, porque a graça é ensinamento para nós. Para quê? Para que a gente possa entrar na salvação eterna. Amém? A palavra do Senhor, em 1 João 2,16, a palavra vai dizer assim: porque tudo o que há no mundo é consciência da carne, consciência dos olhos e a soberba da vida. Não procede de Deus, mas procede do mundo. A graça nos ensina que essas coisas é errado. Não podemos viver na concupiscência dos olhos, porque a concupiscência dos olhos é desejo, a concupiscência da carne é desejo, e o desejo da nossa carne e o desejo dos nossos olhos nos conduz à perdição eterna. Então devemos aprender muito bem com a graça, para que a gente entre no caminho da salvação. Devemos ser ensinados por ela, porque a salvação, ela nos ensina a fazer todas as coisas, fazer boas obras, amar o próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer fazer o mal para ele. Por isso que Deus exigiu apenas um mandamento, ele deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso a graça nos ensina a fazer o bem. Amém? A palavra do Senhor em João 14. João 14 vai dizer assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e verdade. Nós somos o que, meus amados? Nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus. Ele deixou o Consolador para nos ensinar também. O Espírito Santo dele não deixou-nos órfãos, mas ele nos ensina também. Porque o Espírito Santo de Deus é o que convence o homem. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para aprender com eles também. E viver em união, porque a salvação já foi dada através de Cristo Jesus. E o que está vindo agora é a redenção, nos buscar, que é o Senhor e Salvador, meu amado. É momento de nos achegar à graça de Deus. É momento de se achegar a Jesus Cristo. Porque o que vai se manifestar nos últimos dias da terra não é amor de Deus, não é graça de Deus, não é misericórdia de Deus. O que vai se manifestar nos últimos dias na terra é a ira de Deus. E sabe por que a ira de Deus vai se manifestar, meu amor? Sabe por quê? Porque contra aqueles que estão rejeitando o quê? A verdade. Agora o Pai não desceu, o Filho, Ele não habitou entre os homens em graça e verdade, e Ele é a verdade que liberta os homens do engano. É porque não estamos vivendo essa verdade. A cada dia, meus amados, eu vejo que Jesus foi deixado na porta. A cada dia Jesus ele está sendo esquecido. Jesus ele não está no centro do Evangelho. E para Jesus voltar para o centro do Evangelho, vai ter muito choro. Vai ter uma correção terrível de Deus. Porque Jesus ele precisa voltar para o centro. Porque Jesus é o único caminho que pode nos levar à salvação e à vida eterna. Não tem outro. A palavra do Senhor vai dizer, olha, que por meio de nenhum homem nós poderemos ser salvos, mas apenas por Jesus, que Ele é o caminho. Por isso que Ele se manifestou, para quê? Para que as obras do inimigo fossem o quê? Dissipadas, as trevas fossem dissipadas. Mas o homem ainda está amando mais as trevas do que sua maravilhosa luz. O homem está rejeitando a graça de Deus. E quando rejeitamos a graça de Deus, é certo que estamos abandonando a salvação, porque não estamos aprendendo com a graça para poder obtermos a salvação. A salvação já foi doada, sim, mas temos que viver em constante, é constante um processo de santificação para poder entrar na salvação. Pelas graças vós sois salvos, isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Não é porque eu mereço, não é porque eu faço. Tantas pessoas não creem em Deus e fazem obras magníficas.
fazer porque olhamos para o nosso próprio umbigo. A palavra do Senhor vai dizer assim: se chegarmos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos, no momento que? Adequado. Aleluia. Se nós chegamos ao trono da graça, e quem é o trono da graça? Onde está o trono da graça? O trono da graça é Jesus Cristo. Oh, se nós se chegar a essa graça, nós encontraremos o quê? A misericórdia. Irmão, você sabia? A potestade que vai ser enviada para o Brasil, a potestade do suicídio que vai ser enviada para o Brasil, a potestade e os crentes, muitos de nós estamos dormindo, estamos muito acomodados, estamos muito confortáveis, estamos indo para a igreja, estamos cantando, estamos louvando, estamos pregando, mas não estamos chegando ao trono da graça. Por isso não vamos achar o que é a misericórdia, porque não estamos chegando ao trono da graça. A potestade que está se levantando contra o Brasil, nós não temos ideia o tanto de suicídio que vai ter. A palavra do Senhor vai dizer que o reino de Satanás, ele não se divide. Sabe por que ele não se divide? Porque se ele se dividir, não tem como operar efeito algum. Mas a igreja do Senhor, a igreja é um corpo perfeito, ajustado. Eu falo aqueles que se titulam como corpo de Cristo. A igreja, ela está dormindo, ela está se dividindo. Muitas vezes estão se dividindo dentro das congregações. É como se eu levantei a placa A, o outro levanta a placa B, e o mundo está indo para o inferno. E por quê? Porque estão negligenciando a verdade que liberta e transforma, a verdade que salva e leva o homem para o céu. Porque a palavra vai dizer que a graça se manifestou para todos os homens, mas tem muitos homens que ainda não têm a força suficiente para só chegar ao trono da graça. Então eu e você somos responsáveis para levar essa palavra de salvação, porque tem vida se perdendo aqui perto, irmão, na escola aqui perto. Essa semana que passou, uma criança de 14 anos tirou a vida. E o que é que a igreja do Senhor está fazendo? Eu não sou covarde, irmãos. Eu sou covarde, o Senhor, eu sou covarde. Uma criança tirou a vida e eu não pude fazer nada, eu não fiz. O que eu estou fazendo como embaixadora de Cristo que somos? O que estamos fazendo como igreja de Cristo na terra? Se tem uma criança de 14 anos tirando a própria vida, significa que a igreja está muito acomodada. A igreja está muito acomodada e a igreja está muito preocupada com outras coisas, mas não com o reino de Deus. Meu amado, a graça do Senhor, se você meditar na palavra do homem que tinha um terreno, ele comprou um terreno e ele cavou profundamente, ele achou uma pedra. Mas quando ele acha a pedra, ele volta e vende tudo para comprar a pedra. Como ele não tinha achado a pedra, e por que ele precisaria comprar de novo a pedra se ele já achou ele? Eu meditando nessa palavra sobre a salvação do Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor vai falar para mim? Porque a palavra do Senhor, ela corta aqui, ela só faz um giro depois. E ele disse: sabe por que as pessoas estão rejeitando a graça? É porque eles querem pagar o preço. Sabe por quê? Porque eles não aceitam o sacrifício que já foi feito. Foi isso que o Senhor falou comigo. Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro, não é porque eu busco, não é porque eu leio a palavra. Não, é pela graça. É isso que estão fazendo. O homem cavou o terreno, ele achou a pedra, mas era dele, não era? O terreno não era
já foi pago. E sabe qual é o preço? É o preço de sangue. O sangue da nova e eterna aliança do nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi o sangue que nos comprou. Então é de graça. Não precisa nós comprar nada, porque Ele já comprou por nós. Segundo Coríntios 7:1. Ora, amados, que temos tais promessas, purifique-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, a aperfeiçoação e a santificação. Aleluia! Irmãos, vamos abandonar a nossa vontade, porque não podemos entrar na salvação se nós estamos trocando a salvação por qualquer coisa. E se você achasse essa pedra hoje? E pessoas que estão morando de aluguel, pessoas que querem comprar um carro, pessoas que querem comprar alguma coisa para si, o que vocês fariam com essa pedra nessa noite? Vocês iam negociar ela? Vocês iriam vender ela para obter o que vocês querem? É a salvação para nós. O que estamos fazendo com a salvação que foi dada para nós? Será que estamos negociando a salvação? Será que estamos perdendo ela por qualquer coisa? A salvação é muito séria, meus amados. Essa salvação você não pode comprar. Essa salvação muito menos você pode vendê-la. Ela é sua, mas se você rejeitar, ela já não te pertence mais. A palavra do Senhor vai dizer que quando Noé entra na arca, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele fechou a arca. A arca, ela foi betumada, tanto por dentro como por fora. Quem estava dentro não saía, mas quem estava fora não entrava. Assim é Jesus, essa arca. Você pode entrar na porta da salvação, mas você pode sair dela também. Mas só que quando essa porta fechar e você estiver de fora dela, você e nem eu poderemos entrar mais. Porque vai chegar um tempo que ela vai se fechar e não vai haver mais tempo para nós entrar na porta da graça, da salvação, que é o Cristo Jesus. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, senão quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pedra preciosa para nós, meu amado. Não podemos perder esse transporte, porque é a nossa última chance. É hora de nós nos levantarmos, ou melhor, descermos, levantar nada, descermos em oração, buscar a presença de Deus, porque os dias são maus. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principado e potestade nas regiões celestiais. Você acha que enquanto nós estamos aqui, quantos planos diabólicos do nosso adversário está sendo tramado contra nossas vidas, contra as vidas das crianças, dos jovens, de tudo? Irmãos, o mundo está sendo bombardeado. E sabe por que está sendo bombardeado? Porque nós não estamos levando a palavra que pode fazer todas as coisas. Jesus está voltando. Eu não sei o que vocês estão esperando, mas que nós se preparamos para que Jesus, quando voltar, nós esteja na porta da graça e da salvação. Amém? A palavra do Senhor vai dizer: olha, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmo 62, capítulo 1. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Jesus, ele tem salvação para a sua vida. Jesus, ele tem salvação para o seu filho. Jesus, ele tem salvação para a sua casa. Jesus Cristo tem a salvação para o mundo. O que temos é que anunciar que Jesus Cristo é a salvação dos homens. E Jesus está vindo, meus amados. Ore, busque a palavra de Deus, se revista das armaduras que o Senhor tem nos oferecer. O Brasil, ele vai passar pela peneira de Jeová. Isso vai ser inevitável. O Jesus vai peneirar o Brasil.
que isso é inevitável. Mas sabe por que é inevitável Jesus fazer isso? Porque Jesus ia ter que levar uma igreja irrepreensível. Nós somos preparados para Jesus como uma noiva irrepreensível. Uma noiva, ela precisa estar adequada no dia do casamento. Nós não podemos entrar suja nesse casamento. Não é porque eu quero, não é do jeito que eu quero, não é porque eu quero. É como Ele quer, é como Ele dita. Você é convidado, jovens, crianças, nós não devemos negociar nossa salvação por nada. O mundo está indo de mal a pior, as coisas vão ficar pior ainda, mas nós temos um Cristo, e Ele é a nossa mão que nos segura, Ele é a nossa mão redentora, Ele é a nossa fortaleza e socorro presente. Não devemos desanimar diante das situações. O que temos aqui é buscar Deus e buscar Ele em verdade, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade que nos liberta, Ele é a verdade que nos transforma, Ele é a verdade que ainda nos conduz à vida eterna. Amém? Nessa noite eu gostaria de fazer uma oração nesta noite. Nós não vamos pedir para que Deus pare a vontade dele, nós vamos pedir para que Deus cumpra